Os irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre a questão das imagens. Eu já havia falado sobre isso em vídeos anteriores, mas o pessoal sempre ficava me pedindo para que eu continuasse falando sobre esse assunto. Eu vou procurar ser breve aqui nesse vídeo, porque como já falei em vídeos anteriores, é um assunto muito extenso, é um assunto muito longo, certo? Então levaria dias, para falar sobre essa questão. Mas vamos aqui falar de maneira resumida, vamos falar resumidamente sobre essa questão, mas numa linguagem clara, óbvia e compreensível para que o público possa entender. Então veja, se Deus proibiu imagem de escultura, por que Deus mandou fazê-las? Aí é onde está a questão. Então vamos estudar aqui para que possamos compreender. Primeiro que tudo, vamos para Êxodo capítulo 20, que diz, do versículo 1 em diante, que diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja aqui, para que possamos entender, amados irmãos e irmãs. Nós vemos aqui claramente em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, a proibição clara e óbvia a confecções de imagens com fins idolátricos, com fins cultuais. Aqui está de maneira clara. Agora vamos para Êxodo capítulo 25. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 22, que diz: Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces dele, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, e depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. O versículo 22 diz: E eu virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então veja, meus amados irmãos, o contexto de Êxodo 20 é um, o de Êxodo 25 é outro. Então, mais uma vez aqui eu digo para os irmãos, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Em Êxodo 20 está terminantemente proibido a confecção de imagens com fins idolátricos. Ou seja, se você confeccionar uma imagem ou uma estátua para cultuá-la, é terminantemente proibida pela palavra de Deus, certo? Então isso é proibido pela palavra do Senhor, certo? Então se você confecciona a imagem, ou compra uma estátua e você faz cultos e celebrações a essa imagem, certo? Você presta um serviço sagrado a essa imagem, então realmente é pecado, certo? Então, se você é um artista e confecciona, fazer uma comparação, você confecciona qualquer arte,
né, ou imagem, ou estátua, que não seja para fins idolátricos, para fins cultuais, tudo bem. Isso não é proibido pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que existem denominações que são extremistas demais e são contra a qualquer tipo de arte. E como vemos biblicamente, Deus não foi contra qualquer tipo de arte. Certo? Então estamos vendo aqui claramente, a confecção de querubins não tinha o intuito cultual. Os querubins não foram fabricados para as pessoas cultuarem, certo? Até porque os querubins ficavam sobre o propiciatório na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, que era o lugar mais interno do templo. Então, como podemos ver aqui, só quem tinha acesso ao Santo dos Santos, quem estuda a questão do santuário e quem estuda a questão da cultura judaica, sabe muito bem que somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no lugar mais íntimo do templo, para ali oferecer o sacrifício anual de Yom Kippur, que é o sacrifício da expiação. Então, entendamos, amados irmãos. Então, veja. Então, os querubins, eles não eram postos para a veneração pública. Eles não eram postos para a adoração. Então, as pessoas não cultuavam os querubins. Aí é onde está a questão, porque as pessoas não tinham acesso a eles. Os querubins ficavam no propiciatório sobre a Arca da Aliança, né, no Santo dos Santos, onde ali só podia entrar o sumo sacerdote. Então veja, os querubins não participavam de um culto público onde as pessoas cultuavam esses querubins. Aí é onde está a questão. Então ficou claro para que os irmãos possam entender? Então, se eu me prostrar diante de uma imagem, fazer súplicas, orações, cânticos, louvores, eu estou realmente cometendo idolatria. Então, se eu me prostrar diante da imagem com o fim de prestar culto, eu estou cometendo idolatria de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é muito clara, certo? Mas se a pessoa tem estátua, fazer uma comparação, eu já vi até mesmo em casa de evangélicos, que já entrei, né, que vi na casa de irmãos, né, de alguns irmãos, exemplo, estátua de elefantinho para ornamentar, exemplo. E um elefante é uma divindade hindu, por exemplo, para os hinduísmos, para os hinduístas, eles cultuam, né? Mas o cristão não vê aquela imagem, por exemplo, com um meio de idolatria, exemplo. Então ele não está colocando ali uma imagem para cultuar, exemplo. Já vi também na casa de alguns irmãos estátuas de animaizinhos, de girafas, né? Então, veja, de Sariema. Então, estátuas que são colocadas para ornamentar a estante, né? Ou seja, que não são para fins cultuais. Mas se eu pego uma estátua e faço dessa estátua um ídolo ou um meio para cultuá-la, então, de uma certa forma, estou cometendo idolatria. A palavra idolatria vem do grego idololatria, quer dizer adoração ao ídolo. É a junção de duas palavras: idolatria, idololatria, adoração ao ídolo. Então, lembrando aqui também mais uma vez que a idolatria ela não se limita unicamente à imagem. A idolatria, você pode idolatrar uma imagem, você pode idolatrar um cantor, um artista, né? Até mesmo um cantor, uma cantora gospel. Então nós temos que ter cuidado com isso. Um líder religioso pode ser idolatrado. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque quando se fala de idolatria, vem na cabeça das pessoas unicamente imagem, certo? Então você pode ser um idólatra adorando imagens, e você pode ser um idólatra adorando outras coisas. Tudo aquilo que vem ocupar um lugar de Deus na sua vida, aquilo se torna um ídolo para você. Então os irmãos estão entendendo? Então alguns pegam outra questão, a passagem de Números capítulo 21, no versículo 8, que diz:
E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Ao versículo 9 diz: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então veja, meus amados, Moisés confeccionou uma serpente e colocou numa haste, colocou num poste, certo? Mas essa serpente, ela não era um ídolo, ela não foi confeccionada com o sentido de veneração, para que as pessoas, por Deus, pudessem venerar essa serpente. Mas ela foi colocada como um tipo de Cristo, a serpente que ela apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós vamos entender isso. Então, aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Ou seja, porque ali a serpente estava tipificando Cristo. Era um símbolo de Cristo que podemos aqui confirmar na Sagrada Escritura. Veja, vamos agora lá para João. João capítulo 3. Veja, João capítulo 3, do versículo 14 ao 15. João 3, do 14 ao 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vocês estão entendendo a ligação aqui das passagens? Então, o episódio da serpente apontava para o sacrifício de Cristo, certo? Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, diz Jesus aqui, importa que ele também fosse levantado. Então, lembrando aqui, então veja, mas quando a serpente começou a ser cultuada, como ídolo, né, as pessoas começaram a prestar serviço religioso à serpente, Deus mandou destruí-la. Vamos aqui em 2 Reis. Segundo Reis 18, do versículo 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, veja, então a serpente foi permitida até que ela não foi vista como um meio de idolatria, mas quando ela passou a ser idolatrada, então Deus mandou destruí-la, certo? Então veja, meus amados irmãos, então, a imagem, se ela for construída, confeccionada para ser cultuada, ela realmente é proibida terminantemente, como diz a palavra do Senhor. Então que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus os abençoe.